São Paulo é uma cidade de extremos, onde o progresso convive lado a lado com desafios. Nos últimos meses, muitos vídeos surgiram na rede com um título alarmante: o fim de São Paulo é o que eles dizem. Mas será que esse apocalipse realmente está acontecendo? Ou será que São Paulo está melhor do que esses vídeos querem passar? Vamos investigar. E é claro que eu assisti cada um desses vídeos, e um dos principais argumentos que falam sobre o fim de São Paulo é o alto custo de vida, especialmente o metro quadrado nas regiões centrais. E de fato, morar em São Paulo não é barato, mas para entender o contexto complexo, é essencial comparar o custo de habitação com a renda domiciliar média da população. Afinal, o que realmente importa é o que as pessoas conseguem pagar em relação ao que ganham. Vamos a algumas comparações. Hoje, o preço médio do metro quadrado nas áreas centrais de São Paulo é de R$ 7.300 aproximadamente. No entanto, o valor pode variar bastante de acordo com a região, é claro. Tudo isso vale apenas para o centro expandido, a região mais cara de São Paulo. E para fazer essa comparação, eu vou deixar agora na tela uma comparação com Nova York, Tóquio e Londres, que se assemelham à cidade de São Paulo e outras partes do mundo. Esses números mostram que proporcionalmente o custo de habitação em São Paulo está tete a tete com outras grandes metrópoles, e em alguns casos até mesmo mais barato. Uma família paulista consegue adquirir mais espaço com a renda mensal do que uma família em Nova York, por exemplo. Mas o que torna São Paulo um caso tão peculiar é a desigualdade de acesso. Enquanto regiões periféricas têm valores de habitação mais acessíveis, os moradores enfrentam desafios de infraestrutura e mobilidade. E já nas áreas centrais, os serviços são mais abundantes e os preços disparam, o que criou uma barreira significativa de fato. Além disso, a média de renda domiciliar em São Paulo não reflete a realidade de muitos paulistanos. Embora as famílias de classe média tenham maior poder aquisitivo, cerca de 30% da população vive com menos de 2 salários mínimos, dificultando o acesso à moradia de qualidade. Só que, apesar disso, é importante destacar que o custo do metro quadrado elevado é uma característica comum em cidades que concentram atividade econômica global. São Paulo não é diferente. O desafio está em criar políticas que tornem essa acessibilidade mais equitativa, permitindo que a cidade continue crescendo sem deixar ninguém para trás. Mas agora vamos olhar para o outro lado da moeda. São Paulo é uma cidade que cresce. Recentemente, o PIB da cidade ultrapassou a marca de 1 trilhão, puxado por setores como a indústria e os serviços, segundo a Fundação Saed. Mas o que isso significa na prática? Para isso, vamos fazer uma comparação entre São Paulo e o Brasil. Como 2024 ainda está em andamento, eu vou utilizar os dados de 2023, onde o crescimento do PIB de São Paulo foi de 4,7% e o brasileiro de 2,5%. São Paulo está crescendo quase 2 vezes mais rápido que o Brasil. Isso mostra que enquanto o país enfrenta desafios, a capital econômica segue inovando e atraindo investimentos. Mas calma, eu compreendo o que esse pessoal quer dizer com o possível fim de São Paulo. A cidade de São Paulo, talvez até o próprio estado, tem muito contraste, muito desafio. E é justamente por isso que muitos vídeos apontam para problemas que parecem insuperáveis. Mas será que eles contam toda a história? Vamos analisar novamente. Um dos outros motivos mais frequentemente utilizados é a questão do aumento da violência em comunidades, em regiões como Paraisópolis e Brasilândia, os índices de homicídios, conflito entre as facções e coisas desse tipo. E isso realmente é alarmante. Isso sem contar o estigma que cai sobre os moradores. Porém, há algo que muitas vezes não é abordado, que é o movimento e a ação das próprias comunidades. Vou te contar um exemplo. Paraisópolis é considerada a maior favela de São Paulo. E é dentro dessa comunidade que existe uma das maiores iniciativas de empreendedorismo social do país, com projetos como o G10 Favelas, que movimenta milhões de reais em economia local. Não sei se deu para entender, mas em Paraisópolis, a maior favela de São Paulo, está uma das maiores iniciativas de empreendedorismo social do país, que movimenta milhões de reais em economia local. Além disso, ações de policiamento comunitário e programas de inclusão aos poucos vão mostrando o resultado, bem de forma gradual, mas vão. Um outro ponto da crítica recorrente é, claro, o trânsito. São Paulo possui a maior frota de veículos do país, e engarrafamentos intermináveis são comuns. Para muitos, é um reflexo da falta de planejamento e todo o caos que a cidade possui. Porém, o que poucos mencionam é que a cidade tem um dos sistemas de transporte público mais abrangentes da América Latina, com mais de 1.500 linhas de ônibus e uma rede de metrô que continua em expansão. Projetos como a linha 6 Laranja e a futura 19 Celeste prometem transformar a mobilidade,
enquanto corredores exclusivos de ônibus já têm diminuído o tempo de deslocamento de milhares de pessoas. Bom, já falamos sobre o custo da habitação, mas outro fator criticado é a dificuldade de compra para a classe média. Afinal, nem todos podem pagar pelo sonho da casa própria em bairros centrais. Apesar disso, o mercado imobiliário em São Paulo tem evoluído para atender diferentes perfis. O conhecido programa Minha Casa Minha Vida e o crescimento de condomínios clube na periferia estão ampliando o acesso à moradia. Além disso, a própria iniciativa privada tem investido em unidades compactas, próximo ao transporte público, reduzindo custos para os novos compradores. E por fim, eu não poderia citar o ponto da desigualdade social, que é um tema que surge em quase todos os debates sobre São Paulo. Os números são claros. Existem bairros com IDH que se compara ao da Noruega, enquanto outros enfrentam condições semelhantes ao de países subdesenvolvidos. Ainda assim, São Paulo também é a cidade que concentra o maior número de ONGs e projetos sociais do Brasil. Ações como a urbanização de favelas, melhoria em infraestrutura e o aumento do acesso à educação têm mostrado que a cidade não só reconhece esses problemas, como busca soluções. E é importante também lembrar que problemas como esse não são exclusivos de São Paulo. Qualquer grande metrópole do mundo enfrenta desafios parecidos. A diferença está no potencial de inovação e nas oportunidades que uma cidade como São Paulo oferece. No final, São Paulo é uma cidade de ciclos, com desafios e avanços ao mesmo tempo. E ao invés de focar apenas no negativo e em títulos sensacionalistas de vídeos aqui pro YouTube, precisamos enxergar o potencial de uma cidade que talvez seja a única do Brasil que realmente nunca para. Afinal de contas, São Paulo foi o berço de muitos, inclusive daqueles que não nasceram aqui. E foram com esses que São Paulo se tornou o que é hoje. E você? O que pensa sobre o futuro de São Paulo? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino para receber mais vídeos como esse. E vamos juntos descobrir a verdadeira essência da cidade que nunca para. E se perguntam pra mim se é o fim de São Paulo, bom, eu acho que não. Até o próximo vídeo.